Bom dia, professor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as doenças cardíacas congênitas, mais especificamente sobre uma doença cardíaca congênita acianótica. A doença que eu escolhi para a gente falar hoje aqui é sobre a CIV, que é a comunicação intraventricular. Qual é a caracterização da alteração da CIV? Basicamente, ela é caracterizada pela ausência septal, ou seja, vai existir uma comunicação direta entre os ventrículos, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Essa comunicação direta entre ventrículos vai fazer com que ocorra também uma alteração na hemodinâmica desse sangue que passa do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Essa hemodinâmica, que nós vamos entender um pouquinho mais na frente, é o que vai basicamente caracterizar boa parte das alterações da CIV. Vamos lá. As alterações anatômicas importantes dessa patologia. O que nós podemos destacar de alterações anatômicas, de localização anatômica, é sobre a porção da CIV, o tamanho da CIV e a sua localização dentro desse ventrículo. A CIV, ela é caracterizada, ela é classificada, digamos assim, na porção membranosa ou perimembranosa, e na porção muscular, que essa porção muscular ela é dividida em outras 3 subdivisões, que é a CIV apical, que também é relacionada a uma CIV de entrada, a CIV centrais, que basicamente é relacionada com o músculo trabecular, e as CIVs do músculo infundibular, que estão associadas às CIVs de saída. Essa nomenclatura dessas CIVs, essa diferenciação, ela é importante também para alguns aspectos clínicos do paciente. No que se pode dizer sobre o tamanho da CIV? A CIV ela pode ser caracterizada, essa comunicação interventricular, ela pode ser caracterizada por uma CIV pequena, uma CIV moderada e uma CIV grande. Essa CIV grande, normalmente, ela tem como também alterações uma CIV de hipertensão arterial. Sobre a localização anatômica dessas CIV. A CIV perimembranosa ou CIV membranosa, elas estão localizadas próximas às válvulas. Mais especificamente, adjacente ao lado da válvula aórtica e da válvula tricúspide. Essa localização dela próxima à válvula tricúspide, no caso de uma CIV pequena, também vai trazer benefícios para ela. A CIV pequena, normalmente ela é caracterizada porque ela é uma CIV que ela vai ocorrer pela evolução natural dela, ela pode automaticamente se reconstituir, ou ela pode ser constituída pela sobreposição da válvula tricúspide, perdão. Então, essa localização dela traz também como benefícios essa questão dessa alta reconstituição dela. O que podemos dizer sobre sobre a CIV muscular? Que existe a CIV muscular trabecular, que ela está mais intrinsecamente ligada ao músculo, e essas CIVs elas não têm ligação com as válvulas. Aí eu trouxe um exposto, eu fiz na verdade, uma imagem onde vai fazer algumas representações que a gente possa explicar essas alterações anatômicas e vou poder também usar para explicar algumas alterações fisiológicas. Sobre a parte da anatomia. Como nós podemos evidenciar aqui o coração, sobre o ato direito, o ato esquerdo, o ventrículo direito, as artérias e a veia. O que é importante a gente verificar aqui? O septo intraventricular, que é essa região assim, quando ocorre que não existe septo, vai ocorrer essa ligação direta entre os ventrículos. Normalmente a CIV, essa CIV de perimembranosa ou membranosa, ela está localizada aqui. Ela fica próxima à entrada da veia da válvula aórtica e da válvula tricúspide. A CIV do músculo infundibular, que é essa região mais verdinha, ela é localizada basicamente na região intrínseca do músculo, e a CIV dos trabéculos, que são esses outros que eu fiz o desenhozinho aqui. Essa localização da
dessa comunicação intraventricular dos músculos infundibulares, que são basicamente associados às cifras de saídas, ela tem uma outra relação clínica que são onde ocorre a maior incidência de sífilis concomitante, ou seja, o que acontece ao mesmo tempo. Essa é uma outra caracterização também que a gente pode associar a alguns aspectos clínicos dessa patologia. Sobre a fisiopatologia da doença. Para a gente entender a fisiopatologia da doença, a gente precisa associar ela ao tamanho da CIV. Como é que acontece? No caso de uma CIV pequena, o que acontece de alterações fisiológicas e dessa hemodinâmica? A CIV pequena, ela não traz muitas alterações fisiológicas, não traz muitas alterações da hemodinâmica. Por quê? Não tem resistência vascular, não tem um diferencial de pressão, digamos assim, entre os ventrículos. Então, não ocorre muita alterações fisiológicas nem na hemodinâmica. O que a gente pode ocorrer é que na primeira semana de vida, a gente consegue escutar a bolha sistólica do paciente, mas isso acontece apenas na primeira semana. Relacionado à CIV a CIV moderada, digamos assim, a gente associa ela sobre quando esse sangue que chega aqui do átrio esquerdo no ventrículo direito, vai acontecer o quê? Esse ventrículo direito na CIV moderada e vai encontrar uma resistência vascular do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Essa resistência vai fazer com que ocorra maior trabalho do ventrículo esquerdo. Esse maior trabalho do ventrículo esquerdo vai fazer com que ocorra a sobrecarga dele. O que essa sobrecarga já vai resultar também no abaulamento desse ventrículo esquerdo, que é uma das caracterizações também da CIV moderada. Então, essa resistência vai fazer com que ocorra maior sobrecarga no ventrículo esquerdo e a gente já associa a uma CIV grande também, porque na CIV grande, além do ventrículo esquerdo, o ventrículo direito também vai ter uma sobrecarga, ou seja, esse sangue que sai daqui do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito já vai encontrar resistência, vai aumentar o hiperfluxo, tanto o ventrículo esquerdo quanto o ventrículo direito vão trabalhar mais e consequentemente nós podemos chegar a uma CIV por hipertensão pulmonar, porque esse aumento desse hiperfluxo vai fazer com que o ventrículo direito ejete mais sangue para as artérias, vai fazer com que as artérias trabalhem mais, que ocorra maior circulação nessas artérias. Essa circulação vai fazer com que ocorra o abaulamento da artéria pulmonar, e vai gerar também a hipertensão pulmonar. Então, esse diferencial, essa diferença dessa hemodinâmica, dessa pressão, dessa resistência vascular, desse hiperfluxo, vai fazer com que caracteriza digamos, a fisiopatologia dessa hemodinâmica também dessa doença. Que nós podemos citar sobre os aspectos clínicos desse paciente. No caso de uma CIV pequena, a gente não consegue ter muitas alterações. Normalmente o paciente é sintomático, não tem problema de desenvolvimento, do crescimento, e o que a gente consegue dar é o que eu falei, é o sopro sistólico até na primeira semana. A gente consegue escutar perfeitamente. Corrigindo a informação que eu passei mais cedo, é o sopro sistólico que a gente consegue escutar na primeira semana, ao escutar na escuta cardíaca na região pulmonar na primeira semana. Na CIV moderada, o que a gente consegue, ao escutar, digamos assim, a gente consegue escutar a bolha hipofonética na região pulmonar, a gente consegue escutar. Também ocorre o atraso no desenvolvimento e no crescimento desse paciente, é uma caracterização também da CIV moderada, é esse atraso no desenvolvimento e nesse crescimento desse paciente. Ocorre o início de uma insuficiência cardíaca, é outra caracterização também da CIV moderada, que é esse início de insuficiência cardíaca, e o paciente também numa CIV moderada, ele começa a ser menos propenso a exercícios, ao treinamento de exercícios.
começa a cansar mais, começa a fadigar mais. Então isso é uma caracterização que a gente consegue associar à sífilis moderada. Quando a gente vai verificar os aspectos clínicos da sífilis, quando é relacionado à sífilis grande, a gente consegue escutar nessa sífilis o sopro sistólico do primeiro ao segundo mês, assim como também a, a insuficiência respiratória. Nesse estado, a gente já consegue verificar uma insuficiência respiratória, que é uma das principais caracterizações da sífilis. Como já foi dito, como ocorre a sobrecarga de ambos os ventrículos, vai fazer com que ocorra o abalamento do tórax também. É um outro aspecto clínico que a gente consegue observar nessa sífilis grande. Quando a gente vai relacionar essa sífilis com a sífilis de hipertensão, a gente consegue auscultar a segunda bolha pulmonar, ou seja, vai ocorrer também o abalamento desse tórax, e também ela é mais propensa a essa hipertensão pulmonar, esse hiperfluxo, onde apresenta maior casos de hiperfluxo e dessa hipertensão pulmonar. Ou seja, quando a gente, resumidamente, o que a gente pode caracterizar disso, desse aspecto clínico? Que uma sífilis pequena, na sífilis pequena não tem muitas alterações fisiológicas e hemodinâmicas. Na sífilis moderada, esse paciente apresenta sobrecarga do ventrículo esquerdo. Na sífilis grande, essa sobrecarga ela passa para o ventrículo direito. Ambos os ventrículos vão estar com sobrecarga, mas o ventrículo direito vai estar bem mais sobrecarregado. E numa sífilis de hipertensão arterial vai ter sobrecarga de ambos os ventrículos e essa hipertensão pulmonar vai ocorrer nesse aumento desse hiperfluxo. Do que a gente pode trazer sobre o diagnóstico? No aspecto de diagnóstico, o padrão ouro é o ecocardiograma. Por quê? O ecocardiograma ele consegue nos demonstrar de forma fidedigna qual é esse tipo desse déficit, qual é o tamanho, a localização dele, consegue trazer para a gente informações sobre as câmaras, sobre se esse abalamento persiste, sobre esse aumento do hiperfluxo a gente consegue verificar também, e sobre o abalamento da artéria pulmonar. São informações importantes que a gente consegue, através do ecocardiograma, chegar a um diagnóstico. Em casos dessas comunicações intraventriculares gerarem outras lesões, gerar a insuficiência cardíaca, gerar principalmente o hiperfluxo pela hipertensão pulmonar, a gente já usa o cateterismo, que ele serve como um suporte, um auxílio para o diagnóstico. Uma outra forma também de diagnóstico que a gente consegue relacionar com o aspecto clínico do paciente é do raio-x. Esse raio-x, o que ele evidencia para a gente? Que na sífilis pequena não tem muita alteração, como a gente já verificou. Não dá para verificar muitas alterações desse raio-x. Já na sífilis moderada, a gente consegue verificar o aumento de hiperfluxo e o abalamento do ventrículo esquerdo. Na sífilis grande, já consegue verificar o aumento de ambos os ventrículos. A gente consegue verificar esse hiperfluxo e a gente consegue também verificar um trabalho, como falei, trabalho maior do ventrículo, ou seja, um hiperfluxo maior e uma maior circulação, digamos assim, do ventrículo para a artéria pulmonar. Quanto à sua caracterização da parte da sífilis por hipertensão, que a gente pode evidenciar através do raio-x é o abalamento da artéria pulmonar, é a principal caracterização. Tá. Sobre o tratamento. O tratamento paliativo, digamos assim. O tratamento paliativo ele vai de acordo com a relação do fluxo pulmonar com o fluxo sistêmico. Ou seja, essa relação, quando ela está maior que 1,5,
a gente pode utilizar um tratamento mais paliativo. Mais especificamente, podemos utilizar como também esse tratamento paliativo, a bandagem da artéria pulmonar. Essa bandagem da artéria pulmonar como tratamento paliativo, ela é utilizada também quando eu falei mais sobre essa localização, sobre a predisposição de ocorrer mais CIV ao mesmo tempo nessa região, da região do músculo infundibular. Essa vai estar associada diretamente com essa relação da bandagem da artéria pulmonar. No caso de CIVs localizados na região de saída, que são também do músculo infundibular, é muito associada também a esse tratamento paliativo. E também no caso de insuficiência respiratória, podemos usar como tratamento paliativo. Sobre o tratamento cirúrgico, ele está basicamente relacionado à complicação da CIV. Em pacientes que apresentam insuficiência cardíaca, a partir do 10º mês, já é indicativo de tratamento cirúrgico. E a insuficiência cardíaca por si, ela já é indicativo do tratamento cirúrgico. Em pacientes que apresentam a hipertensão pulmonar, também já é indicativo de tratamento cirúrgico. Outro indicativo de tratamento cirúrgico é o hiperfluxo também. Esse aumento do hiperfluxo já é um indicativo de tratamento cirúrgico. O tratamento medicamentoso, a gente pode muito relacionar com a fisiologia, com a fisiopatologia da doença em si. Como ela ocorre, ela traz alterações hemodinâmicas, alterações de pressões, alterações de resistência vascular. A classe de medicamentos que eu verifiquei que eu achei de grande importância foram os vasodilatadores e os diuréticos. Por quê? Os diuréticos ele vai atuar ali na diminuição vai atuar, na verdade, na contrabilidade desse pulmão, que vai atuar na diminuição dessa sobrecarga, vai trabalhar nessa diminuição do trabalho em si do coração, o que vai resultar no menor risco de insuficiência cardíaca. Então os diuréticos vão atuar tipo um efeito cascata para atuar nesse menor risco de insuficiência cardíaca. Já os vasodilatadores vão atuar basicamente nessa questão de diferença da hemodinâmica dessa alteração. Os vasodilatadores vão atuar na aumento desse débito cardíaco, que vai atuar nessa diminuição da resistência vascular, o que vai acarretar também na diminuição do trabalho dessa sobrecarga, e o que vai diminuir esse hiperfluxo e, consequentemente, também a hipertensão pulmonar. Sobre o tratamento da fisioterapia. De maneira específica e geral também, a fisioterapia ela atua em todos os campos, todos os ramos da evolução da doença. A fisioterapia em si, com um tratamento de prevenção, eles podem tratar, no caso de algumas complicações também, no caso de pacientes que apresentam déficit no desenvolvimento, déficit no crescimento, que já vão ser alterações a partir da CIV moderada, a fisioterapia ela já vem atuando diretamente nesse ramo, com algumas atividades, com alguns exercícios, com alguns indicativos de trabalho cognitivo, de trabalho de desenvolvimento e crescimento dessa criança.